estamos para te adorar. Senhor, nós estamos aqui, já te louvamos, já te adorando. E queremos continuar, Senhor, te bendizendo. Nessa noite eu te peço, nessa hora, Pai, que o Senhor venha usar a cada um que foi escolhido por Ti, não foi por mim, não foi por ninguém, mas foi escolhido pelo céu para trazer uma palavra nessa noite. E eu creio que o Senhor vai falar poderosamente em nossos corações. Abençoa os teus filhos, capacita, porque o Deus que escolhe é o Deus que capacita, Senhor. Fala conosco, Senhor, em todo tempo. Que os nossos corações sejam terra fértil, Senhor, na Tua presença. Em nome de Jesus. E com vocês, Pastora Bia. Glória a Deus. Pastora Bia. Paz do Senhor. Tudo bem? Eu vou começar a minha palavra, a palavra de Deus, no caso, dando testemunho também, que aconteceu hoje mesmo. Hoje eu fui para a faculdade de manhã, aí eu estava lá, vivendo minha vida, e eu comecei a sentir uma coisa estranha, assim. Comecei a ficar com dor de barriga, vou traduzir logo. Comecei a ficar com dor de barriga. Aí eu estava sentindo, tipo, sabe quando você vai apresentar um trabalho e você começa a ficar, tipo, com essa dor, tipo, não é assim, uma coisa estragada me fez mal, não. Era realmente, tipo, desse incômodo, desse nervosismo. E eu, meu Deus, o que está acontecendo? Não sabia, não estava entendendo. Aí tudo bem, estava tudo certo, tipo, eu não estava passando mal, estava tranquila. Não tinha nada acontecendo e eu estava sentindo isso. Aí tudo bem. Aí eu fui para minha casa, cheguei em casa, continuei sentindo esse negócio. E um negócio assim no coração, tipo um nervosismo. E eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Tipo, eu não sou de ficar assim. Todo mundo sente, às vezes, né, uma ansiedade por alguma coisa. Tem alguma coisa, tipo, sei lá, um evento, uma coisa importante, um compromisso, uma entrevista, uma reunião, uma apresentação. Que eu não tinha nada. Na minha cabeça eu não tinha nada. E eu estava sentindo essa dor de barriga, assim, esse negócio no coração, assim. Tipo como se eu estivesse nervosa para alguma coisa, eu estivesse ansiosa para alguma coisa. Eu falei, gente, não sei o que está acontecendo. Aí eu fui, coloquei umas músicas lá, uns louvores, no caso, e comecei a cantar, comecei a orar. E tipo assim, não foi de propósito, vou fazer isso para ver se para esse sentimento. Não, só, não sei, veio na minha cabeça, tipo, vou cantar. E eu tava, tipo, meus pais iam sair, e aí eu ia ficar sozinha, era melhor pra mim. Coloquei lá uns louvores, comecei a cantar e tal, e orar durante as músicas também. Aí quando eu tô orando, eu senti assim, era como se fosse um pensamento meu. Tipo assim, eu pensando, né, por que eu tô assim, por que eu tô ansiosa? E aí não tinha nada acontecendo, não tem nada específico. E aí eu pensei na hora, hoje à noite você vai pregar. Hoje à noite você vai dar uma palavra. Na hora eu pensei isso. E eu tinha esquecido. Antes eu tinha esquecido, eu não tinha preparado nada, vou admitir. Mas eu tinha esquecido e na hora que eu estava sentindo isso, e aí eu comecei a cantar e orar. Quando eu estava orando, eu senti essa impressão e senti, né, tipo, de preparar alguma coisa, de tipo, buscar Deus naquele momento para ter alguma coisa para eu falar. Só que, tipo assim, eu não sabia, né, quais as chances, tanto gente, quais as chances de eu falar alguma coisa aqui. E aí meu Deus do céu, será que é isso mesmo? Será que eu tô maluca? Eu pensei. E aí a ansiedade terminou, depois que era como se eu tivesse encontrado porque eu estava ansiosa. Eu estava sentindo isso. E aí eu falei, não, então tá bom, se foi isso, beleza, vamos lá. Aí eu fui, continuei cantando, continuei orando e perguntei, né, pra Deus o que ele queria falar. E aí eu pensei, gente, se eu for realmente falar isso aqui, meu Deus do céu, eu não estiver maluca,
é realmente a confirmação da própria palavra que eu vou falar. E eu quero começar lendo a carta de Paulo aos Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19 a 21. Vou ler, tá? Na minha versão diz assim: não apaguem o espírito, não desprezem as profecias, mas ponham à prova tudo o que é dito e fiquem com o que é bom. E aí nesse momento, né, hoje de manhã que eu estava vivendo isso, eu falei, meu Deus do céu, se eu for falar isso, tipo assim, meu Deus, eu fui sensível ao Espírito Santo. Tipo, como assim? Eu preparei um negócio que eu não sabia se eu ia falar. Mas eu senti muito forte que eu ia falar isso aqui. Eu anotei, no caso. E tipo assim, eu achei muito estranho, porque é uma coisa que eu desejo, e eu acredito que muitos de vocês desejam também, ser usados por Deus, serem sensíveis à voz de Deus. Só que muitas vezes a gente tem tanta coisa acontecendo à nossa volta, tanta coisa acontecendo no nosso dia a dia, tanto compromisso, tanto trabalho para fazer, tanto problema, tanta coisa que às vezes a gente esquece para que a gente foi feito. Que é para glorificar a Deus, né? E olhar para as coisas do alto, que é o que importa realmente aqui na Terra. A gente está aqui só de passagem. Então, o que importa não é realmente o que nós estamos vendo aqui, mas é aquilo que nós não vemos. E não é o que estamos vivendo aqui, mas o que ainda vamos viver na eternidade. E muitas vezes o que acontece é que nessa vida que a gente acaba vivendo no automático, eu falo por mim mesma. Muitas vezes eu me esqueço que Deus me chamou, Deus nos chamou para sermos pessoas diferentes, para fazermos a diferença e para fazer coisas extraordinárias, não só no ordinário. Você pode fazer o bem, você pode ser gentil com alguém, você pode melhorar o dia de alguém, você pode fazer muitas coisas aqui na Terra que são boas, mas nós fomos feitos para as coisas sobrenaturais. Nós fomos feitos para as coisas extraordinárias, fora do normal, fora do que é humano. E eu vou ler um versículo que está em 1 Coríntios, melhor dizendo, capítulo 15, versículo 19. 1 Coríntios 15, 19. Eu vou ler a versão que está aí. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos os mais miseráveis de todos os homens. Isso é uma coisa que Paulo fala aos Coríntios e é uma verdade muito verdadeira. Porque se o que a gente tem, a gente acha, né, que o que a gente tem de Jesus, de Cristo, serve só para a gente aproveitar aqui, então é uma felicidade, é um sentimento, uma alegria que nós temos para desfrutar aqui. Ou então, Deus vai me dar uma casa, Deus vai me dar um carro, Deus vai me dar um casamento, Deus vai me dar sucesso, fama, seja lá o que você desejar. Muitas vezes nós olhamos para as coisas que Deus pode nos dar, que Jesus pode nos dar, mas nós olhamos só para o que pode acontecer aqui, sendo que nesse capítulo, Paulo está falando, né, que o que importa mesmo que Jesus veio trazer foi a ressurreição, que é o quê? Quando a gente está morto, a gente passa a ter vida. O morto começa a viver, e não humanamente falando, que também pode acontecer. Deus pode pegar a pessoa que está morta e ressuscitar, mas ele está falando da vida, né? De passar da morte para a vida espiritualmente falando. E todas as nossas coisas, todos os nossos esforços, tudo que nós fazemos aqui na Terra tem que ser focado na concretização disso que ele está falando. Tornar, né, a nossa própria vida uma prova de que nós fomos ressuscitados por Jesus e também buscar colaborar com Jesus, com Deus, para que outras pessoas também tenham essa vida. Então, seja fazendo uma coisa que Deus tocou no seu coração para fazer, pregando a palavra de Deus, enfim, todas as coisas, qualquer coisa que você fizer, quaisquer esforços que nós possamos ter, tem que ser para as coisas eternas, tem que ser para as coisas
que vão perdurar, que vão ficar para a eternidade. E uma das coisas que, para mim, é algo que eu sempre achei muito interessante, mas tinha algumas dificuldades de entender direito, os dons espirituais, né? E aí, uma das coisas assim que é necessário para ter os dons espirituais é realmente a sensibilidade ao Espírito Santo. Então, quando a gente está perto do Espírito Santo, a gente está perto do Espírito de Deus, temos um relacionamento, porque muitas vezes a gente se relaciona com o Pai, se relaciona com o Filho, que é Jesus, e a gente esquece de se relacionar com o Espírito Santo. Sendo que todas as coisas que nós fazemos aqui na Terra, que vão colaborar para isso que eu falei, né, de provar que nós passamos da morte para a vida eterna, tudo depende do agir do Espírito Santo, porque Deus, Pai, Filho e o Filho trabalham juntos com o Espírito Santo. Eles, assim, a Trindade, no caso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, eles trabalham juntos. Então, a missão de convencer o homem do pecado, a missão de fazer a gente sensível, de fazer a gente entender aquilo que Deus fez por nós na cruz e que Jesus tem para fazer na nossa vida, é do Espírito Santo. E por isso a importância do Espírito Santo. E por isso que Paulo fala, não apagueis o Espírito. Porque sem o Espírito não tem entendimento, não existe entendimento da palavra de Deus. Sem o Espírito não tem entendimento do pecado. A gente não entende que nós somos pecadores. Mas quando a gente nasce, a gente não entende que a gente precisa de Deus. Precisa do Espírito Santo falar no nosso coração: olha, você é pecador, você não presta e você precisa da graça de Deus. E assim que a gente vai se aproximando de Deus, assim que a gente busca a Deus, porque o Espírito Santo age na nossa vida. E a gente é usado pelo Espírito Santo para agir na vida de outras pessoas. Conforme o Phil testemunhou, né, aquilo que ele viveu, ele foi capaz de olhar para um atributo de Deus, que é de ser provedor, porque alguém foi sensível ao Espírito Santo. Alguém estava tão próximo, tão íntimo, tão ligado ao Espírito Santo, que foi capaz de ouvir de Deus, de entender, discernir uma coisa que, tipo, ninguém ia contar. Eu tenho certeza que ninguém que sabia da vida do Phil chegou e falou: não, olha só, tem que ser um pix como esse falou aqui. Ninguém vai fofocar, tenho certeza. O Espírito Santo, ele fala. O Espírito Santo revela, ele fala coisas que ninguém sabe. Ele conhece você, ele me conhece muito mais do que qualquer pessoa, e ele pode divulgar essa informação para fins que valham a pena para ele. Então, eu fiquei muito feliz de ser um experimento de Deus, vou dizer assim, porque é muito bom saber que o Espírito Santo ele age, e é muito bom saber que o Espírito Santo falou comigo, e ele me fez sentir até de forma física, né, aquele desconforto, um nervosismo, uma ansiedade que eu não sabia para o que estava levando. E aí ele me fez discernir o porquê, me fez discernir o motivo. E agora eu estou aqui falando para vocês também não apagarem o Espírito. E permitir, né, que Deus use a vida que Deus use a vida de vocês. Porque a vida só vale a pena, conforme Paulo fala, né, aos Coríntios, só vale a pena se a nossa esperança ela não está limitada às coisas que Deus pode fazer aqui na nossa terra, na nossa vida comum, mas na eternidade. Então, quando nós estamos ligados com o Espírito Santo, nós cooperamos para que as coisas que Deus está fazendo fiquem para sempre. Nós cooperamos para que realmente o propósito de Deus se cumpra na nossa vida e na vida de outras pessoas. Então, uma recomendação final para mim mesmo, que eu fui muito ministrada por Deus mesmo hoje, e recomendo a vocês, é que não apagueis o Espírito, claramente, mas que quando vocês forem orar, vocês falem com Deus, né? Falem com o Pai de vocês, falem com Jesus, claro, Salvador,
Mas não esqueçam de falar com o Espírito Santo. Não esqueçam de falar: Espírito Santo, me direciona no que eu devo fazer, no que eu devo falar, onde eu devo ir, onde eu não devo ir. Porque a sua vida só vai ter diferença quando o Espírito Santo estiver usando você. Amém. Glória a Deus. Tá vendo aí? Amém. Tá vendo aí? E é isso, o Espírito Santo é quem, né, é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E ele que nos direciona. Então, sejam realmente sensíveis, que às vezes você fala: não, isso é coisa minha, isso é coisa da minha mente. Não. O Espírito Santo está o tempo todo ali falando com você, te direcionando. Amém? E vamos para o próximo pregador ou pregador?